De fato, eu imaginei que hoje subissem à tribuna para celebrar aquilo que ontem foi referido aqui na tribuna como um gesto democrático, relevante, que nós apoiamos porque na democracia o mais importante é a liberdade que todos temos de expressar as nossas posições. Então, o que aconteceu ontem em Curitiba foi, de fato, importante para a democracia. E a revelação de que o contraditório está existindo e que o governo, como eu tenho repetido aqui, perdeu a guerra da comunicação. Mas eu venho falar de outro fato que bota Curitiba no centro das atenções do nosso país. Uma Curitiba que ganhou notoriedade internacional porque, precisamente, amanhã, a assim chamada República de Curitiba, cujo líder maior não é ninguém mais, ninguém menos do que um jovem juiz, Sérgio Moro, comanda a Operação Lava Jato. Amanhã, precisamente, 3 anos desta operação, na qual 125 pessoas já foram condenadas a 1.317 anos de prisão. Com os 78 acordos de delação premiada, a Justiça pôde desvendar a maior ação contra uma quadrilha de políticos que desviou quase 40 bilhões de reais dos cofres da Petrobras. Quem colocou o dedinho na Petrobras para afundar na roubalheira que destruiu o maior patrimônio que nós temos no Brasil, a estatal de maior visibilidade no mundo, uma das maiores? Quem botou o dedinho no cofre da Petrobras? Quem assaltou a Petrobras e a Lava Jato? Precisamente esta operação que tem na República de Curitiba um dos ícones daqueles que combatem a corrupção, como nós devemos fazer. Se a Lava Jato for estancada, a sociedade será, a mensagem que a sociedade terá é de que a corrupção e a violação de regras valem a pena. Claro que valem. Aqueles que assaltaram a Petrobras estão figurando nas páginas, nas pesquisas de opinião, muito bem. E essa palavra não é da senadora, é do procurador Deltan Dallagnol. O maior legado da Lava Jato foi afastar a crença equivocada de que a corrupção sistêmica faz parte de alguma espécie de destino manifesto do Brasil. Palavras do juiz Sérgio Moro. O delegado Sérgio Anselmo, delegado da Polícia Federal, ainda falta alcançar a classe política no centro do poder, pois os políticos sempre acreditaram que nada lhes aconteceria. Não é isto. A lista do Dr. Rodrigo Janot está mostrando que no Brasil, sim, se caminha para que a lei seja aplicada para todos. Em 3 anos, a Operação Lava Jato, que se completa amanhã, dia 17, envolvendo centenas de policiais federais, 11 procuradores da República do Paraná e o juiz Sérgio Moro, o Brasil assistiu, entre atônito e eufórico, a mais contundente ação contra o crime organizado, envolvendo, lamentavelmente, a classe que eu pertenço, a classe política. 125 pessoas foram condenadas a mais de 1.300 anos de prisão por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro e organização criminosa. 730 mandados de busca foram expedidos em 202 conduções. 101 prisões temporárias e 91 preventivas foram decretadas. 78 acordos de delação foram firmados. 57 acusações criminais foram feitas contra 260 pessoas. As ações pedem o ressarcimento de 38,1 bilhões de reais. Os crimes denunciados envolvem pagamento de propina no valor de 6,4 bilhões de reais. Nós só falamos em bilhões de reais.
E é o dinheiro que falta precisamente para uma melhor saúde, para uma melhor educação, para uma melhor segurança pública, para uma melhoria de todos os serviços públicos em nosso país. Por isso, nós estamos na crise que nós estamos. Quem colocou o dedinho na corrupção da Petrobras? Quem fez isso? Essa é a pergunta que não quer calar. E a reforma da Previdência, que o governo erra porque perdeu a guerra da comunicação, serve como uma cortina de fumaça para encobrir a lista do Janot. Serve como uma cortina de fumaça para quem perdeu o poder vir na tribuna, dia sim, dia também, para falar num governo ilegítimo, para falar da reforma da Previdência, mas não dar uma palavra, nem admitir os erros cometidos em 13 anos de poder. Em 13 anos de poder, que o partido, quando estava na oposição, vamos falar da Previdência, massacrava o tal fator previdenciário instituído por Fernando Henrique Cardoso. O que mais se via aqui era uma crítica contundente a esse instrumento que tirava 20% a 30% na hora da aposentadoria. Pois o mesmo partido que bateu firme contra o fator previdenciário e falou mal contra ele, ficou 13 anos no poder e não mexeu uma palha para tocar no fator previdenciário. Como me lembrou muito bem um telespectador que costuma nos assistir aqui na TV Senado. Lembrando este fato, porque eu também havia chamado a lembrança, porque às vezes a nossa memória é curta, mas sobretudo a memória daqueles que não têm coerência, que agora batem no peito como fossem os autores e os responsáveis, os únicos e legítimos representantes de aposentados e pensionistas do INSS. Nós estamos aqui para tratar dessas questões como elas são. E nós temos que entender que a crise provocada, inclusive na Previdência também, mas que não é esta reforma que passa por esta casa. Nós não podemos admitir perdas de direito de trabalhadores e trabalhadoras rurais. E do jeito que está sendo feito, também não podemos aceitar retirada de filantropia para as instituições comunitárias do meu estado, por exemplo, em que milhares de estudantes e de pessoas que são assistidas em saúde são atendidas precisamente pela existência da filantropia no ensino básico, no ensino médio, no ensino superior. Instituições da melhor qualidade, comprometidas com a comunidade, nasceram dos braços e do esforço da comunidade. Elas não podem perder esse instrumento que garante a elas dar aos estudantes a oportunidade de trabalho. Tirar a filantropia, portanto, será um equívoco se o relator assim o desejar. Portanto, na véspera da celebração de 3 anos da Lava Jato, o que eu preciso dizer aqui é que nós temos que cuidar muito, muito, sob pena de nós estarmos contribuindo para implodir a operação que mostrou um novo Brasil, um Brasil sério, rigoroso, que está sendo seguido pelo exemplo da Operação Lava Jato nas ações tomadas pelo presidente do Peru, conhecido como PPK, Paulo Kuczynski, e que adotou uma série de medidas anticorrupção bastante rigorosas e violentas. Até porque, entre as empresas envolvidas, a Odebrecht, ela também está no vizinho país, que fez um exemplar programa de combate à corrupção com medidas muito duras, com transparência de revelação dos agentes públicos em relação à sua situação de vínculos com o setor privado, de também abertura das suas contas para que a população saiba de quem se tratam os legítimos governantes daquele país. Portanto, senhora presidente, senhor presidente, me antecipo porque amanhã não estarei aqui no plenário para falar sobre os 3 anos da Lava Jato, mas quero dizer isso. E reafirmar também aqui, de novo, a necessidade de aprovarmos em regime de urgência o fim do foro privilegiado na proposta do senador Álvaro Dias e na coleta já tem 39 assinaturas do senador Randolfo Rodrigues, já a minha assinatura foi aposta,
da mesma forma, sou contra a lista fechada para a campanha eleitoral. A lista fechada, o eleitor não tem direito de ver quem serão os candidatos que estarão disputando as eleições. Eu penso que os partidos políticos têm outras formas de fortalecimento que não essa da lista fechada. Sou contrário à lista fechada e penso que a redução do prazo da campanha eleitoral já foi um avanço que tivemos. Precisamos agora também avançar para que o segundo turno não tenha o tempo que teve na eleição municipal. Tem uma PEC que trata disso. E, além de ser contra o foro privilegiado, como já me manifestei, também apoiei 2 CPIs que tratam de investigar a questão do rombo da Previdência Social. Uma aqui no Senado e outra CPI mista. E não a anistia ao Caixa 2. Nós não podemos compactuar com um sistema que pode perpetuar aquilo que nós estamos hoje vendo acontecer na Operação Lava Jato. Muito obrigada, presidente.